O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, participou de um ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, onde proferiu ontem a conferência inaugural. O ciclo de conferências é promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, a Fundação Alexandre de Gusmão e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. No início de sua conferência, o ministro Ernesto Araújo explicou que o governo Jair Bolsonaro está promovendo uma nova política externa, como também vem promovendo uma nova política em diversas outras áreas. O ministro explicou que vê mais importância em ajudar o Brasil a progredir do que em obter prestígio junto a um establishment que, segundo ele, vive há décadas em uma bolha. Araújo explicou que o Ministério das Relações Exteriores desenvolve suas atividades em torno de 4 eixos: democracia e promoção da democracia, abertura econômica, soberania e valores, esclarecendo que são 4 eixos de uma política externa que quer ser um eixo de uma transformação nacional. Falando sobre o eixo dos valores, o ministro Araújo explicou que cabe ao governo defender princípios e ideais que são caros ao povo brasileiro, como liberdade religiosa, liberdade de expressão e direito à vida. Ernesto Araújo comentou a declaração do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, quando o presidente explicou que o Brasil é um país cristão e conservador. Araújo explicou que não é uma coincidência o país se assumir cristão e conservador, ao mesmo tempo em que abandona o protecionismo nas relações comerciais. Trata-se, segundo o ministro, do mesmo projeto, pois conservadorismo também significa menos Estado e mais participação do indivíduo, com uma sociedade construída a partir da ação dos indivíduos e baseada na confiança entre as pessoas. Assista. Bem, eu acho que esse ciclo, esse interesse, essa iniciativa demonstra já por si o enorme interesse que existe hoje pela política externa brasileira, né? Claro que às vezes a gente padece do lado, digamos, negativo desse interesse, com críticas e tal, que é normal, e também o apoio de muitas pessoas, mas sobretudo o engajamento de grande parte da opinião pública brasileira com a nossa política externa. E isso é ótimo porque significa que nós acho que estamos conseguindo fazer a primeira coisa que nós nos propusemos, que é mudar a política externa brasileira em grande medida, né? Por isso, o adjetivo novo aqui, né, a nova projeção internacional do Brasil é muito importante. Nós realmente temos esse propósito, esse dever, eu diria, de fazer uma nova política externa. Desde o começo do nosso governo, do governo do presidente Bolsonaro, tem me chamado a atenção por parte daqueles que nos criticam, o nosso programa, as nossas ações, a seguinte coisa, porque se a gente pergunta para a maioria dessas pessoas se o Brasil precisava de uma nova política educacional, diriam que sim. Se precisava de uma nova política de saúde, diriam que sim. Se precisava de uma nova política tributária, diriam que sim. De uma nova política econômica, que sim, né? Mas se pergunta que, né, depois de tantos anos de problemas, de estagnação, de tudo que a gente conhece em termos do que o Brasil padeceu, perguntando para muitas pessoas se o Brasil precisa de uma nova política externa, para falar, não, nós queremos uma política externa exatamente igual a como ela vinha sendo, como sempre foi, mesmo para aqueles que reconhecem que o Brasil tinha problemas graves, né? Então, esse tipo de enfoque, consciente ou inconsciente, é muito preocupante, porque para quem trabalha na política externa, porque parece que ela é irrelevante, né? Parece que a política externa não tinha nada a ver com aquilo de ruim que acontecia no Brasil e, por consequência, também que ela não pode ter nada de bom com aquilo que a gente se programa para fazer no Brasil, né? Pareceria que a política externa é uma coisa indiferente, seria uma espécie de teatro kabuki, assim, onde você simplesmente repete aqueles mesmos gestos estereotipados, né? Num teatro, num desempenho eterno, né? Claro que o kabuki justamente está ali para significar a permanência dentro da mudança, né? Mas acho que num país como o Brasil, não cabe uma política externa teatro kabuki, né? A gente precisa de uma política externa que faça a diferença. Esperamos que para melhor. É o que nós pretendemos, né? Então, essa má percepção se reflete
muitas vezes, naquilo que se diz sobre o que queremos que o Brasil seja no mundo, o que se espera que a política externa nos traga. Muita gente fala assim, prestígio, né? O objetivo de uma política externa é trazer prestígio para o país, né? Isso refletindo em louvores aí de um certo establishment de política internacional, que é um pouco parte da mídia, parte aí de organismos internacionais, academia e tal, né? O que acho que é muito bom para os diplomatas, quando ouvem, a diplomacia brasileira é ótima e tal. Bom, mas qual a diferença isso faz para o Brasil, né? Então, o nosso objetivo não é prestígio da nossa diplomacia, né? Nosso objetivo é ajudar a transformar o Brasil. E se tivermos prestígio, que isso decorra do nosso êxito em ajudar a transformar o Brasil. E o prestígio que nós queremos ter, sobretudo, é diante do povo brasileiro, né? Não nos interessa tanto o prestígio ou a falta dele por parte de um establishment de política externa que vive numa bolha, que vive num círculo aí, fechado há décadas, seja no Brasil, seja no exterior. Queremos fazer a diferença para o povo brasileiro. E queremos fazer a diferença dentro de um processo de transformação do Brasil, que é um processo no qual o povo brasileiro está engajado desde a eleição do presidente Bolsonaro. Como é que nós podemos conceituar a nossa atividade nesse processo de transformação? Há várias maneiras, eu tenho procurado caracterizá-la em volta de 4 eixos, né? Que são os eixos da democracia e promoção da democracia, o eixo da abertura econômica ou da projeção econômica, o eixo da soberania e o eixo dos valores, né? Mas são 4 eixos de uma política externa que quer ser um eixo de uma transformação nacional, onde há outros eixos na economia, da educação, dos direitos humanos, etc. Então, a integração de várias áreas de atuação externa dentro de um processo, de um projeto nacional de governo. Bem, claro que aqui o que nos atrairia mais atenção seria o eixo da economia, do comércio, da abertura comercial. Então, eu vou falar um pouco dos outros, né? Porque senão a gente depois não vai ter tempo de falar dos outros. Bem, o eixo de valores, por exemplo, né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de defender no cenário internacional, com nossos parceiros, bilateralmente ou multilateralmente, princípios, ideais que são caros, que estão no coração do povo brasileiro, né? Como a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, o direito à vida, por exemplo, né? Hoje, no discurso do presidente da República na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele terminou dizendo que o Brasil é um país cristão e conservador, né? Isso nos remete, claro, diretamente a essa dimensão dos valores. O presidente caracteriza, a meu ver, corretamente, claro, aquilo que eu acredito profundamente, o Brasil como um país cristão e conservador. Isso tem um significado que vai além, porém, da esfera dos valores. Por quê? Porque, por exemplo, quando nós caracterizamos o Brasil como um país conservador, um país que se assume como um país cristão e conservador, né? E, ao mesmo tempo, voltando ao discurso do presidente na Assembleia Geral, ele disse também que o Brasil é um país que finalmente abandonou o protecionismo na sua atitude diante do mundo na parte comercial, né? Então, eu pergunto se é coincidência que esse Brasil que abandona o protecionismo, que não deu certo, né? A gente sabe, levou à estagnação, levou à perda de empregos, inclusive uma política comercial e econômica que levou à perda, inclusive, da nossa própria capacidade industrial, né? Então, um protecionismo que não protegeu, né? Curioso. Bem, eu pergunto se é coincidência que nesse momento que a gente abandona o protecionismo é o mesmo momento em que a gente se assume como um país cristão e conservador. E não é, a meu ver, não é uma coincidência, né? Isso faz parte desse mesmo projeto, né? Porque, em parte, o que o conservadorismo significa? O conservadorismo significa não só valores de família, por exemplo, mas também menos Estado, né? Mais liberdade econômica,
né? Acreditar no indivíduo, acreditar numa sociedade construída de baixo para cima, e não de cima para baixo, do Estado para a sociedade, não. Um conjunto, uma nação que sai da sociedade, da capacidade individual de criação das pessoas, que quer justamente liberar as energias criativas da sua população, né? Uma sociedade que se concebe também como um conceito que eu gosto muito, que é de sociedade de confiança. Sociedade de confiança é onde as pessoas, claro, confiam umas nas outras, se sentem bem umas com as outras, de um modo geral, porque tem uma base cultural comum, uma história comum, né? Porque interagem numa trama de relacionamento que não depende do Estado, que não depende da lei, né? Existem estudos que mostram que o capitalismo surgiu e foi eficiente justamente não apenas por determinadas técnicas econômicas, lá no século XIV, XV, XVI, mas justamente onde havia a sociedade de confiança, onde havia, no século XVII, sobretudo, a emergência e, enfim, a consolidação de sociedades que permitiam enfim, que valorizavam a propriedade, onde as pessoas não estavam com medo de serem assaltadas ali na esquina, onde as pessoas não eram inimigas umas das outras dentro daquela sociedade. Isso é que é uma visão conservadora, né? Conservadorismo não é manter tudo igual, né? Muitas vezes é o contrário, que nós estamos vivendo hoje, né? Que é mudar o Brasil para que o Brasil se pareça mais consigo mesmo. Nisso está também a questão da fé cristã, isso não é acessório, porque o país não pode ser ele mesmo e viver como uma sociedade de confiança, onde as pessoas estão bem umas com as outras, se ele renegar uma dimensão tão fundamental como a fé, no caso de 90% dos brasileiros, né? Então, né, essa identificação cristã e conservadora, ela nos dá uma alma, nos dá uma identidade, né? E a partir dessa identidade é que a gente pode construir, finalmente, acredito, uma economia próspera e aberta, eficiente, né? É uma ilusão se acreditar que se pode construir uma economia eficiente apenas com medidas econômicas na base de uma sociedade dispersa, fragmentada, né? Isso nós temos falado muito. Eu falo disso frequentemente com o ministro Paulo Guedes, por exemplo, e concordamos inteiramente na necessidade de que tenhamos e temos uma aliança liberal conservadora, né? Uma coesão entre a visão do mundo liberal, economicamente liberal, na qual também acredito profundamente, acho que precisamos, não há outro caminho sustentável de longo prazo para uma sociedade evoluir economicamente, senão o liberalismo, né? Mas também com uma base conservadora, que é essa base que não é simplesmente, como eu dizia, os chamados valores conservadores de família, mas que é uma visão de mundo, uma visão de sociedade, né? Da qual, aliás, a família faz parte, porque, né, é ao valorizar a família que nós valorizamos essa sociedade criada de baixo para cima, né? Onde você tem o indivíduo, mas você tem a família, que é a primeira sociedade onde a pessoa se sente bem, é a família que educa, no fundo, é a família que transmite valores, que transmite, digamos, o drive, né, o impulso de criar, o impulso de prosperar. Isso tem muito a ver com a família, né? O indivíduo, muitas vezes, né, ele é levado às inovações, aos avanços, pela necessidade de né, criar o melhor para a sua família, né? Então, isso tudo são coisas que são normalmente ignoradas em parte das teorias aí de como uma sociedade pode evoluir, mas que são absolutamente fundamentais. São tão ignoradas por alguns, por outro lado, são odiadas por aqueles que, né, são contra o funcionamento de uma sociedade capitalista, de uma economia de mercado. Não é à toa que Karl Marx dizia que o grande inimigo é a família, que destruindo a família, pronto, destruiu o capitalismo. Enquanto não conseguisse destruir a família, não conseguiria destruir o capitalismo. Isso é preciso trazer de volta esse tipo de coisa, e é o que nós estamos tentando. Então, aqui a gente já vê uma ligação entre o eixo dos valores e o eixo do comércio, quer dizer, o eixo dos valores, no fundo, que dá essa solidez ao eixo comercial, liberal, na economia, e vice-versa, porque também, claro, se você não tiver a prosperidade que apenas uma economia liberal pode proporcionar no longo prazo, a sociedade não se sustenta.